E vamos ver como foi essa vitória do Atlético, 1 a 0 sobre o Corinthians, derrubando todo mundo. Jogando em casa, a primeira chance foi do Corinthians, de falta. Maicon bateu nas mãos do goleiro Marcos. Casim conseguiu tocar de cabeça e Fagner chegou batendo torto. Perdeu na cara do gol aos 18 do primeiro tempo. Casim ajeitou e bateu forte para a defesa de Marcos. No segundo tempo, o castigo. De cabeça, Gilvan desviou e marcou. Sem chances para Cássio. Atlético 1 a 0 na Arena Corinthians. Marcos não soltou o chute de Rodriguinho e nessa cabeçada fez uma defesaça para evitar o empate. Atlético Goianiense 1, Corinthians 0. E deu Atlético, surpreendendo a todo mundo, hein, Evandro? E o Marcos pegando tudo. Pois é, aí a pergunta que se faz aí, o Marcos deve ser o titular? Primeiro, o Felipe foi embora. Segundo, o Clever está machucado. Obrigatoriamente, vai jogar ele teria que ser. O Atlético contratou terceiro, ele entrou no time. E arrebentou. O time ganhou do Corinthians. E mais importante, ele entrou como tinha saído. Na condição de melhor em campo. Jogando bem, né? Contra o Paysandu que ele fez uma partida que ele pegou tudo, logo em seguida deram uma chance para o Felipe e ele acabou perdendo a posição. Mas é um excelente goleiro, praticou defesas espetaculares. É para o Clever, né? Na época ele perdeu. Foi para o Clever, né? Depois é que o Felipe teve uma oportunidade, verdade. Então, a vitória. O Corinthians achou que, orientando os jogadores a tomarem o terceiro cartão, como o Jô e o Romero, para jogarem o clássico contra o Santos, teria um time suficientemente preparado para ganhar do Atlético. O último colocado, o Corinthians, tinha 35 pontos à frente do Atlético. E se deu mal. O menosprezo no futebol termina nisso aí. Eu achei legal, mas muito boa a vitória do Atlético. Aplaudi na televisão o triunfo atleticano. Eu acho assim, dá um ânimo novo. Não estou dizendo que o Atlético já vai dar uma arrancada para sair de rebaixamento. Ainda está muito distante disso. Mas essa vitória aí, pelo menos derrubou muita gente que aposta em loterias. Você cobrava, e você é bom de esportivo, isso te derrubou ou não? Não estava. Não estava na esportiva? Não. Foi sábado, né? Mas teria derrubado. Não estava na loteria. Quando é barbado assim, eles não põem? Eles colocam uma ou duas. Entendeu? Não, mas tem muitos apostadores, né, fora de loteria, que fazem apostas. Aqui no Mercado Central. Os caras apostam placar, público, né? Café Central, quantos minutos o time vai fazer o gol e tudo mais. Lá onde eu moro mesmo... Inclusive, internacionalmente tem muito disso. Esses sites que tem recentemente agora, um tenista estava sendo investigado porque ele perdeu assim feio para um adversário que não teria o potencial para vencer. Quem mexe com o tal do Cartola, eu não tenho tempo, derrubou meio mundo. E você cobrava, José Roberto Silva, semana passada, que o Atlético fizesse como o Vitória fez. Exatamente. Né? Ainda não saiu o gol de contra-ataque, né? Mas olha como o Atlético criou aí oportunidades com os contra-ataques. Esse era o contra-ataque, ó. Era. A gente viu alguns, esse é o do Walter, que a bola chegaria pro Walter, né? Chegaria pro Walter no toque do Bruno Pacheco. Chegaria não, que o Bruno Pacheco tocou para trás, pois atrás ela do chegaria se ele tivesse tocado certo. Ou se não tivesse aquele corintiano ali, né? Que veio em alta velocidade, me parece o Rodriguinho. Então, mesmo sem o gol de contra-ataque, o Atlético conseguiu o gol de escanteio e o goleiro fechou o gol, né? Contou com aquele primeiro gol perdido ali, incrível. Claro que se tivesse o Jô, seria outra realidade, porque tem uma condição diferenciada na finalização. Você coloca lado a lado o Jô e o Casim, a diferença é monstruosa, né? Mas certamente o jogo cumpriria a suspensão no restante da competição. E o Corinthians estudou aí, viu que era o melhor momento, e era o melhor momento, só que outros fatores impediram a vitória corintiana, e o Atlético é exemplo do Vitória, dois times que estão na zona do rebaixamento. Rubro-negros. Exatamente, venceram o Corinthians, coisa que mais ninguém conseguiu. O Flamengo quase conseguiu, né? Isso. Seria mais um, mas não conseguiu. O Vitória e o Atlético foram os times que venceram o Corinthians. Corinthians que adora um contra-ataque, né? E contra esses times é mais difícil ter o contra-ataque. Mas se você observar bem um detalhe, o Corinthians nos últimos jogos deu uma caída.
perdeu para o Vitória, ganhou da Chapecoense, Deus sabe como, com aquele gol, quando a Chapecoense criou inúmeras oportunidades, jogador tirando feitos, bola de cima da risca, poderia ter perdido. E ganhou naquele contra-ataque, na felicidade. O Corinthians me parece que está perdendo um pouco da tranquilidade. É a profecia. Ele está 7 pontos já do Renato. Gaúcho, né? Agora, para ter uma recuperação plena, que eu penso assim, com 3, 4, 5 vitórias seguidas, não dá para enroscar no Bahia aqui, né, Doni? Não. Na próxima rodada, né? Não, até porque, embora o Bahia esteja bem na frente lá em relação à turma do Z4, né, bem na frente, vírgula, ele está em posições de 14º, 15º. Mas assim, pontos até está próximo. Mas o Bahia é, teoricamente, um adversário que o Atlético tem condição de vencer, jogando em casa, e que são 3 pontos que fazem muita diferença, porque além de alavancar o Atlético, ainda segura um que pode entrar na zona de rebaixamento. O Bahia perdeu ontem para o Botafogo, depois de ter goleado o Vasco, perdeu em casa para o Botafogo. Se o Atlético no dia 11 ganhar do Bahia, ele vai tirar 6 pontos do Bahia em 2 rodadas. Ele já tirou 3 pontos ontem, agora tem o confronto direto. Se ele ganhar do Bahia, já serão 6 pontos. A diferença que era de 11, ela despencará para 5. Pois é, não dá, né, Doni? Não dá. E o Atlético, eu acho assim, eu disse ontem e vou repetir, a vitória sobre o Corinthians pode parecer assim, algo muito distante do ponto de vista de classificação, como o Zé está lembrando. O Corinthians tem 50 pontos, o Atlético está com 18, estava com 15. Quer dizer, como o pessoal gosta de dizer, são campeonatos diferentes. Mas ela tem um poder motivacional muito grande, até para a torcida do Atlético. O próprio torcedor lava a alma. Pô, ganhamos do líder do campeonato. E lavaram nesse fim de semana. Sinal de que o nosso time não é tão fraco. Então, isso pode sim servir, talvez, de um ânimo para que o Atlético... Porque a realidade é que é possível para o Atlético, é difícil, o Zé mexe mais com matemática do que eu, mas eu acho que se esforçar muito, suar sangue mesmo, com muita força, a possibilidade existe. Então, é melhor não jogar a toalha e tentar fazer as coisas acontecer. E só vem com a tal sequência de 4 ou 5 vitórias seguidas. Aí não tem jeito para um time que ficou tão atrás. E aí não pode nem pensar, pensar em não ganhar do Bahia. No primeiro turno ele fez 12 pontos. No segundo, 3 jogos, 6 pontos. Já fez a metade. Metade. Já fez a metade. Melhorou, né?